Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e hoje nós vamos trabalhar matemática. Viu esse corpício aqui? É sempre matemática, tudo bem? O que a gente precisa? Precisamos nos lembrar de acessar ao Classroom. Por quê? Lá no Classroom você vai ter acesso às atividades, você vai ter acesso ao link de presença, você vai ter acesso ao material, que é muito importante, beleza? Então acesse, que é importante. Não tem acesso ao Classroom? Vá até a sua escola e retire a sua atividade, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, o que a gente viu na última aula? A gente trabalhou com matriz inversa e trabalhamos especificamente com um método de resolução que é de equações. O que nós vamos ver na aula de hoje? Ainda vamos trabalhar com a matriz inversa, mas vamos dar um upgrade no nosso método de resolução. Vamos trabalhar com matriz adjunta. Para você conhecer essa matriz adjunta, é muito importante que você conheça o elemento da matriz inversa, que eu vou mostrar para vocês, e a condição para essa matriz ser inversa. Tá legal? Então vamos lá primeiro falar um pouquinho do cofator. Por quê? Quando você for usar o método de resolução por matriz adjunta, você vai ter que utilizar o cofator. O cofator é bem tranquilo, tá? Cofator é um elemento de uma matriz quadrada, sempre quadrada, que é o resultado do produto menos 1 elevado a i mais j, pelo determinante de d e j. Depois eu vou falar para vocês como a gente calcula isso, que é bem tranquilo. Obtido pela eliminação da linha e da coluna do elemento a e j. Certo? Quando vocês forem olhar isso visualmente, vai ficar muito mais tranquilo, tá? Mas é bom que vocês leiam, certo? Para você entender, caso você tenha dificuldade aí. Então, escreva tudo bonitinho. Então, essa aqui é a nossa fórmula. Cofator, eu pego menos 1 elevado a i mais j, pelo produto do determinante daquela linha e da coluna que eu cancelei, tá certo? Então, como que a gente faz isso? Olha para essa matriz, certo? Vamos calcular o cofator dos elementos, por exemplo, A11, que é o cofator desse elemento aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a linha dele, vou cortar a coluna dele. O que vai sobrar? Vai sobrar essa matriz aqui, olha só. Cortando a coluna e cortando a linha do elemento A11, eu obtenho essa matrizinha aqui, certo? O que eu faço? Uso aquela fórmula, menos 1 elevado a i mais j. Por que 1 e 1, professor? Porque o elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Então, menos 1 elevado a 2 vezes, sempre que vocês verem isso aqui, pessoal, você tem que fazer o determinante, tá certo? Como eu faço o determinante? Uma matriz quadrada de ordem 2, só multiplicar cruzado. Diagonal principal ali, como que eu fiz? Olha só, 3 vezes 5, que está aqui, menos o produto da diagonal secundária, menos 1 vezes 4, certo? Então, esse 1 é o resultado dessa conta, e esse mais 19 é o resultado dessa outra conta. Daí eu multiplico 1 vezes 19 e obtenho o cofator. Tá certo? Novamente, pessoal, é a primeira vez que vocês viram isso, tá? Não fique preocupado, com o passar do tempo, com o passar dos exercícios, vai ficar bem tranquilo de você fazer. Tá certo? Então, aquela fórmula que aparentemente era uma coisa bem difícil, se torna algo bem fácil. Vamos agora fazer o cofator de outro elemento, do elemento que está na terceira linha, 1, 2, 3, e na segunda coluna, que é o elemento 4. O que eu faço? Eu corto a coluna e a linha desse elemento, como está representado aqui. O que vai sobrar? Vai sobrar essa matriz, que está representada aqui. Aí eu faço menos 1 elevado à soma da linha mais a coluna, que dá 5. Então, menos 1 elevado a 5 é menos 1. Essa primeira conta, pessoal, é sempre para deixar um positivo ou um negativo, tá? Ou vai ser menos ou vai ser mais. Nunca vai ser diferente disso. Importante que vocês saibam. Agora, vamos fazer a multiplicação. Diagonal principal, certo? 1 vezes menos 1 que está aqui, menos o produto da diagonal secundária. Tá certo? Então, fazendo essas contas, eu tenho menos 1 elevado a 5 é o próprio menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Aqui eu tenho uma regra de sinal, tudo bem? Menos vezes menos dá mais. Então, fica menos 1 mais 2 é igual a menos 2. Tá certo? Beleza? Essa conta que deu aqui está direto aqui, tá legal? Então, qual é o cofator, né, desse elemento? Menos 2. Tudo bem? Beleza. Agora, para que a gente está trabalhando esse método
do cofator. Desculpa, o método da matriz adjunta, para facilitar a sua conta. Como assim, professor? Vamos supor que você não sabe fazer pelo método de equação. Sabe e gostou desse método, usa ele. Tá certo? Iremos agora determinar a matriz inversa, porém usando o método da matriz adjunta. Faremos isso usando os seguintes passos. Então aqui eu tenho a matriz A, ordem 2 por 2, certo? O que eu vou fazer? Cálculo da matriz dos cofatores. Então eu vou fazer uma matriz com os cofatores da matriz A, tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Para isso, iremos determinar primeiramente os cofatores de cada elemento. Então eu tenho lá a matriz A, certo? E eu vou fazer os cofatores de todos os elementos. Como são 4 elementos, eu vou ter 4 cofatores. Então eu vou ter uma matriz também de ordem 2 por 2 com 4 elementos. Quem vão ser esses 4 elementos? Os cofatores da matriz. Aqui está explicado bonitinho como fazer isso. Foi igual a gente fez lá no exemplo anterior, tá certo? Então, menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante. Perceba que agora, pessoal, quando você corta essa linha, essa coluna e essa linha, sobra só um elemento. Então, o elemento é o próprio determinante. Ficou mais fácil, né? Aqui é a mesma coisa. Quando eu corto essa coluna e essa linha, sobra só esse elemento. Aquilo que eu disse um tempinho antes. Esse cara aqui sempre vai ser ou 1 ou menos 1, ou 1 ou menos 1. E cuidado, esse sinal não é sinal de módulo, é sinal para encontrar o determinante, tá certo? Importante essa diferença aí, para você não confundir. Então, fazendo o cofator de todos esses elementos, o que a gente vai obter? A matriz dos cofatores, tá certo? Olha lá, a matriz dos cofatores, certo? Agora, próximo passo. Então, recapitulando. Método da matriz adjunta. Primeiro passo, encontrar os cofatores. Segundo passo, fazer uma matriz com esses cofatores. E agora vamos para o terceiro passo. A matriz adjunta, por definição, é transposta da matriz dos cofatores. Então vamos lá. Primeiro passo, fazer os cofatores. Segundo passo, montar a matriz. Terceiro passo, fazer a transposta. Tudo bem? Gostaram dessa jogada aqui? Ah, então é isso. Primeiro, segundo e terceiro passo. Vamos fazer a transposta dos cofatores? Vou pegar essa matriz, certo? Que é a matriz dos cofatores, identificado por essa chavinha em cima, tá legal? E vou fazer a transposta. Então, matriz dos cofatores, matriz transposta dos cofatores. Troquei essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna. Beleza? Agora eu consigo chegar no resultado que eu quero. Então, vamos determinar o quê? Determinação de A. É aquela matriz que estava lá atrás. Determinante de A. Qual que é a determinante de A? Multiplicação de 4 vezes 2 menos multiplicação de 2 vezes 6. Está explicadinho aqui. Tá certo? Então, determinante dá menos 4. Acabou. Esse é o último passo. Como assim, professor? Depois que você encontra a determinante de A, você pega aquela matriz que você fez com os cofatores, fez a transposta e divide por todos esses números. Como assim, professor? Olha só, essa matriz está sendo dividida todo por menos 4. Quem é menos 4? É o determinante da matriz A, certo? Quem são esses elementos aqui? São os elementos encontrados a partir dos cofatores, feito a transposta, tá certo? Então, quem que é essa matriz aqui que resultou? É a inversa da matriz A, tá certo? Essa é a ideia. Essa é a matriz original, essa é a matriz inversa. Como que eu cheguei na inversa? Eu peguei os cofatores da matriz, certo? Montei uma matriz, tudo bem? Fiz a transposta e depois dividi todo mundo pelo determinante da matriz A, da matriz original, tá certo? Isso se resume a um exercíciozinho. Beleza? O que você vai fazer? A mesma coisa que eu fiz. Só que agora você vai tentar, eu tenho certeza que vai conseguir. Bom exercício, pessoal.
E aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício? Tenho certeza que sim. Vamos fazer a leitura novamente? Sabendo que B é a matriz inversa de A, ele está afirmando isso, tá? E x e y são números reais, calcule o produto de x e y. Então, primeiro nós vamos encontrar o x, depois encontrar o y, depois multiplicar um pelo outro. Como? Vamos fazer todos aqueles passos que a gente já aprendeu. O primeiro passo é encontrar o cofator, tá certo? Como encontro o cofator? Olha lá, o elemento 1 é o i e o j. Então, eu vou fazer menos 1 elevado a 2 vezes... Por que apareceu 4 aqui, professor? Porque se eu pegar o elemento 1 e cortar a sua coluna e a sua linha, sobra o próprio 4. Fazendo 4 vezes 1 dá o próprio 4. Esse raciocínio você vai ter que ter em todos esses cofatores, tá certo? Quando você fizer isso, você vai encontrar a matriz dos cofatores. Próximo passo é, a matriz adjunta, por definição, é a transposta da matriz dos cofatores. Tudo bem? Então, eu vou fazer a transposta dessa matriz. Troco essa linha por coluna, troco essa linha por coluna. Qual é o próximo passo? Encontrar o determinante lá da matriz original, fazendo diagonal principal menos diagonal secundária. Resultado, dá 6. Agora, último, para finalizar, eu vou pegar todos os elementos da minha matriz transposta dos cofatores e dividir por 6. Todos os elementos estão divididos por 6. E aqui está a simplificação, tá certo? Olha lá, dividindo por 2 em cima e embaixo, 2/3. Aqui não tem como simplificar, é uma fração irredutível. Aqui eu posso simplificar e aqui também. Nessas duas de baixo existe a simplificação. Então, essa matriz é a matriz inversa. O que ele quer saber? X e y, vamos comparar aí. X, então, é igual, certo? A 2/3. E y é igual a 1/3, tudo bem? Agora, esse é o resultado final? Não, porque ele quer que você faça o produto, multiplicar fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, certo? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, 9. Finish him, acabou, tranquilo? Olha lá, vamos, elemento da matriz inversa. Isso aqui, pessoal, é para você ter bonitinho lá, se você quiser anotar a fórmula. Para se determinar o elemento da matriz inversa de A, usamos a seguinte fórmula. O que é isso aqui? É exatamente o que a gente tem feito, certo? Para a gente encontrar o elemento, o que a gente faz? Pega o determinante de A, guarda ele lá, faz a matriz transposta da inversa, tá certo? Onde A indica o cofator do elemento. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza? Beleza. Olha só, continuação para a matriz ser inversa. Isso aí a gente já viu na aula passada, mas é importante que você relembre, tá? Para que uma matriz A tenha uma inversa, então é necessário que a determinante de A seja diferente de 0. Ou seja, se tem um problema que quer que você verifique, você não precisa sair multiplicando para encontrar a matriz identidade. Você pode fazer a determinante da matriz original, se o resultado for diferente de 0, olha lá, pode ser que tenha um resultado, tá bom? Com isso, podemos mostrar que determinante da inversa é 1 sobre a determinante. Tudo bem? Então, se eu tenho a determinante de um número, calculo a sua inversa, é a mesma coisa que eu calcular a determinante da matriz inversa. Vou repetir isso, pessoal. Tem uma matriz, calculo a determinante, dá 2, por exemplo. Certo? Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o determinante da matriz inversa. Essa é a ideia, tá legal? Não precisa fazer duas contas, só inverter. Tá ok? Exercício 2, pessoal. Vamos fazer a leitura com calma, beleza? Vocês vão fazer essa leitura com calma e eu dou um tempinho para vocês resolverem.
E aí, pessoal, como que vocês saíram? Foram bem? Vamos resolver com calma para que vocês curtam fazer isso aqui. Tá legal? Olha só. Caso exista, então a gente não sabe se existe, encontre a matriz inversa. O que a gente acabou de ver? Para existir, tem uma certa condiçãozinha, não tem? O determinante tem que ser diferente de zero. Então, vamos fazer isso aí. Para que uma matriz A tenha a sua inversa, então é necessário que o determinante dessa matriz seja diferente de zero. Portanto, se for igual, não tem inversa. Então, vamos calcular. 2 vezes 2, que é 4, que é a diagonal principal, menos 1 vezes 4. Fazendo essa conta, olha quanto dá? Dá zero. O que isso significa? Se deu igual a zero, não tem a inversa. Você não precisa fazer uma montoeira de conta. Viu como é bom a gente saber algumas propriedades? Porque essas propriedades vão te ajudar no desenvolvimento do seu cálculo, certo? Você não vai ficar enxugando o gelo lá não, beleza? Então, maravilha. Pessoal, o que eu faço agora? Agora, já que ele falou, isso significa que A não é irreversível. Ou seja, se você por acaso, por obséquio, for colocar isso na fórmula, você vai chegar em 1 sobre 0. E, pessoal, não existe divisão por zero. Aquele símbolo que está ali expressa exatamente isso. Um E ao contrário, riscado, indica que não existe. Ah, professor, 1 por 0 não dá zero? Não, é indeterminado. Se você gostar de matemática e for estudar lá no nível superior isso, você vai ver que aí é uma questão de limite, lá no infinito, tá bom? Legal, vamos que vamos, pessoal. Tem que olhar que eu não enxergo. Exercício 3, pessoal, novamente, leitura com bastante atenção. Quando eu voltar com esse corpício aqui, eu faço a leitura com vocês. Bom exercício, pessoal.
E aí, pessoal? Notaram uma diferença nesse exercício aqui? Qual é a diferença que eu notei e vou frisar com vocês? Ele quer um método específico. O que ele está querendo que você faça? O método da matriz adjunta. Posso fazer por sistema? Não, porque ele quer que você faça pelo método da adjunta. Ah, e se eu fizer? O professor vai dar errado, porque ele quer que você faça pela adjunta. Ah, professor, mas assim não vale. Vamos pensar da seguinte maneira, se você aprender as duas, é muito mais fácil do que você souber só uma, né? Então vamos lá. Verifique se a matriz A é a matriz inversa da B, utilizando o método da matriz adjunta. Vou verificar se A é a inversa da B. Como? Vamos todos aqueles passos. Primeiro, vou pegar a matriz A e encontrar os seus cofatores. Então, elemento 2, que está na primeira linha, na primeira coluna. Risco a sua coluna, risco a sua linha. Sobra o 3, que está aqui. O elemento 1, 1 mais 1, 2, menos 1 elevado a 2 dá mais 1, 1 vezes 3 dá 3. Você faz isso com todos esses números, tá certo? Vamos lá para o último. Cofator do elemento 2, 2. Qual é o elemento 2, 2? Esse cara aqui. Corto a coluna dele, corto a linha dele, sobra o 2. Está aqui. Qual é o determinante do elemento? O próprio elemento. 2 mais 2 é igual a 4. Menos 1 elevado a 4 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Vou falar novamente o seguinte, pessoal. Ali onde você tem aquele menos 1 elevado, o resultado ou vai ser negativo ou vai ser positivo. Quando vai ser positivo? Isso eu não falei ainda. Será positivo quando a soma dos expoentes for par. Quando será negativo? Quando a soma dos expoentes for ímpar. Então vamos fazer um teste? Ó, par, ímpar. Par, ímpar. Ou seja, esse resultado dá mais 1, esse resultado dá menos 1. Esse resultado dá menos 1 e esse resultado dá mais 1. Eu falei par, ímpar, eu falei errado, tá? É par, ímpar, ímpar, par. Tá bom? Então, positivo, negativo, negativo, positivo. Esses valores aqui. Nesses dois casos, por exemplo, eu tenho que o resultado aqui, olha lá, o elemento A1, 2, primeira linha, segunda coluna, certo? Ó, primeira linha está aqui, tarará, segunda coluna, é esse cara aqui. Corto a linha, corto a coluna, corto a coluna, corto a linha, sobra o menos 1. Está aqui. Como esse resultado deu negativo, menos 1 vezes menos 1, dá mais 1, certo? Não é o resultado final, tá, pessoal? É uma parte do resultado. Ficou claro isso? Então vamos continuar. Então a matriz dos cofatores é a matriz daqueles elementos. Faço a transposta. Matriz transposta dos cofatores. Essa linha virou coluna, essa linha vira coluna. Isso aqui é o que eu vou guardar. Tá? É essa matriz que eu vou utilizar. E agora, o que eu faço, professor? Vou pegar e vou escrever. Aqui é só para você ter indicado, tudo bem? Beleza? Não tem problema. Agora o que eu faço? O que a gente viu nessa aula, pessoal? Professor, como assim? Vou voltar. Mas você mostrou aqui. Ah, agora eu entendi. Essa matriz B é a matriz que estava lá no enunciado, certo? Essa matriz A é a matriz que eu encontrei. Faz a análise. Eu passei a análise muito rápido, né? Desculpa. Olha só, esse número não é igual a esse? É igual a esse. Esse número é igual a esse? Também é. Qual era a pergunta do problema? Verifique se uma é inversa da outra. Se o resultado que a gente encontrou é igual a B, significa que elas são uma inversa da outra. Tá certo? Igualdade de matrizes. Pessoal, finalizamos, beleza? Eu tive o dedo nervoso aqui, eu passei mais rápido, tá? Não tem problema, né? Você voltou, você está comigo. O que a gente viu nessa aula, pessoal? Matriz inversa, método da matriz adjunta, elemento da matriz inversa, que era o cofator, certo? E condição para a matriz inversa, que é a determinante ser diferente de zero. Tudo bem? O que nós vamos ver na sequência, lá na próxima aula, retomando, então, uma aula de retomada de matrizes, só que multiplicação de matriz por matriz. De certa maneira, você já trabalhou isso aqui comigo, quando você multiplicou na matriz inversa uma pela outra. A gente vai começar falando lá do início, um pouquinho antes dos dinossauros. Pessoal, fiquem bem, olha lá. Puxa, eu tô batendo, dar tchau. Ó, um forte abraço para vocês, um beijo e vamos que vamos. Foi um prazer.